Ela pensou que era o fim. Não porque algo explodiu por fora, mas porque tudo já tinha desmoronado por dentro. A dor silenciosa se acumulou em dias iguais, noites longas e um cansaço emocional que ninguém percebeu. O sofrimento em silêncio virou hábito. A solidão, companhia. Naquela noite, quando tudo parecia perdido, ela chegou ao limite e quase desistiu. Não havia aplausos, nem testemunhas. Só um coração cansado, uma culpa antiga e a sensação de abandono. Foi ali, no escuro, que uma escolha começou a se formar, pequena, frágil, possível. Aguarde-o continue. Toda história aqui começa com uma dor silenciosa, e termina com uma virada que ninguém esperava. E esta não é diferente. O que você vai ouvir não é sobre alguém especial, forte ou diferente. É sobre alguém comum, invisível aos olhos do mundo, mas carregando um peso que poucos suportariam. Uma vida marcada por silêncio, por pensamentos guardados, por lágrimas que nunca caíram em público. Um sofrimento em silêncio que foi crescendo até ocupar tudo por dentro. Essa história fala de solidão mesmo quando há pessoas por perto. De culpa que não grita, mas corrói. De abandono que não vem com despedidas, mas com ausências diárias. Fala do momento em que o cansaço emocional deixa de ser passageiro e passa a ser identidade. Quando acordar já dói. Quando respirar parece esforço. Quando continuar exige mais do que se tem. Mas também fala de algo que nasce devagar. Não como milagre. Não como solução pronta. Fala da fé como escolha, feita quando não há força, quando não há respostas, quando tudo parece perdido. Uma fé pequena, quase imperceptível, escolhida no escuro, sem garantias. Aqui, não existe acusação espiritual. Não existe promessa fácil. Existe humanidade. Existe alguém que quase desistiu, que chegou ao limite, que acreditou estar sozinho, até perceber que continuar, mesmo sem entender tudo, já era um ato de coragem. Se você carrega uma dor silenciosa, se sente que ninguém percebeu o quanto tem sido difícil, esta história é para você. Não para te convencer de nada. Apenas para caminhar ao seu lado por alguns minutos e lembrar, com delicadeza, que a esperança possível ainda respira, mesmo cansada, mesmo frágil. A virada não acontece de uma vez. Ela começa com uma escolha. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Aguarde-o continue. A dor não chegou de repente. Ela foi se instalando devagar, como poeira que ninguém limpa. No começo, parecia só cansaço. Depois, virou peso. Um aperto constante no peito, uma sensação de estar sempre devendo algo à vida. Sorrir passou a ser automático. Perguntarem tá tudo bem, virou um teste diário de resistência. Por fora, tudo seguia normal. Por dentro, o silêncio gritava. O sofrimento em silêncio se escondia nos detalhes, no atraso para levantar da cama, no banho mais longo para evitar encarar o dia, no olhar perdido enquanto o mundo continuava rápido demais. Ninguém percebeu. Talvez porque ela aprendeu cedo a não incomodar, a não pedir, a aguentar. A solidão não era a ausência de pessoas. Era a ausência de ser vista de verdade. Estar rodeada, ainda assim, sentir-se abandonada. Cada escolha do passado voltava em forma de culpa. Pensamentos repetidos, como se uma voz interna insistisse em lembrar tudo o que deu errado, tudo o que poderia ter sido diferente. Havia dias em que a fé parecia distante, quase estranha. Não por revolta, mas por cansaço. Orar exigia energia demais. Esperar parecia ingenuidade. A esperança possível estava tão fraca que mal se mexia. Continuar era feito no automático, sem convicção, apenas por não saber como parar. À noite, quando o barulho do mundo diminuía, a dor ganhava espaço. Era ali que o limite se aproximava. Não havia planos ruins, apenas um desejo cansado de não sentir mais nada. De descansar da própria mente. De desaparecer por algumas horas. Ela não dizia isso a ninguém. Guardava tudo em silêncio, acreditando que ser forte era não quebrar. Mas por dentro, algo já estava rachado. E aquela rachadura crescia, lenta, invisível, preparando o terreno para a noite em que tudo pareceria perdido. O conflito não era com o mundo. Era consigo mesma. Uma guerra silenciosa, travada todos os dias, sem vencedores. Uma parte queria continuar, mesmo cansada. A outra só queria parar de sentir.
E entre essas duas forças, ela se perdia. Havia culpa por não estar bem. Culpa por não ser grata o suficiente. Culpa por sentir essa dor silenciosa quando, aos olhos de fora, não havia motivo claro. Ela se comparava, se diminuía, se invalidava. Dizia para si mesma que era fraqueza, que precisava ser mais forte, que já deveria ter superado. A fé, que antes era simples, começou a parecer distante. Não por falta de crença, mas por excesso de perguntas. Por que continuar tentando quando nada muda? Por que escolher confiar quando o coração já estava cansado de esperar? O sofrimento em silêncio criava um abismo entre o que ela acreditava e o que conseguia sentir. Ela tentava se distrair, preencher o tempo, evitar o silêncio. Mas o conflito interno encontrava espaço em qualquer brecha. No meio do dia, uma tristeza sem nome. No meio da conversa, uma vontade súbita de ir embora. À noite, pensamentos que não pediam permissão. Havia medo de admitir que estava chegando ao limite. Medo de preocupar alguém. Medo de ser um peso. Então, ela continuava calada. Segurando tudo sozinha. Como se o silêncio fosse proteção. Em alguns momentos, pensava que talvez estivesse realmente sozinha. Que ninguém perceberia se ela desistisse aos poucos. Não de viver, mas de sentir. De sonhar. De esperar algo diferente. O conflito crescia porque nenhuma escolha parecia boa. Continuar doía. Parar parecia errado. A fé ainda existia, mas agora era pequena, frágil, quase invisível. Ainda assim, ela estava ali. Como uma chama que insiste em não apagar, mesmo com pouco oxigênio. Era esse conflito que tornava tudo mais pesado. E era ele que conduzia, passo a passo, para a noite em que ela quase desistiu de tudo. Aquela noite não foi planejada. Ela chegou como tantas outras, sem aviso, sem cerimônia. O corpo cansado, a mente cheia, o coração pesado demais para carregar. Tudo parecia igual, mas por dentro algo estava diferente. Era como se a última reserva de força tivesse sido usada durante o dia. O silêncio era espesso. Não havia distrações suficientes. Não havia palavras que ajudassem. A dor silenciosa ocupou todos os espaços. O sofrimento em silêncio deixou de ser suportável e virou presença física, quase palpável. O limite estava ali, claro, inegável. Ela se sentou, ficou parada por um tempo que não soube medir. Pensamentos vinham e iam, repetitivos, cansados. A sensação de abandono se misturava com culpa. A ideia de que talvez ninguém notasse se ela simplesmente parasse de lutar começou a parecer confortável. Não como desejo de fim, mas como desejo de descanso. Foi o momento mais perigoso. Quando a quase desistência não faz barulho. Quando não há drama. Apenas um cansaço profundo, uma vontade silenciosa de não continuar tentando. Ela sentiu vergonha de pensar assim. Sentiu medo. Sentiu-se fraca. A fé parecia distante demais para alcançar. As palavras não saíam. Não havia orações elaboradas, nem pedidos claros. Apenas um pensamento solto, quase um sussurro interno, eu não sei mais como seguir. Ela chegou ao limite ali. E, por alguns instantes, acreditou que aquela noite marcaria o fim de algo importante dentro dela. Talvez da esperança. Talvez da coragem. Talvez da própria fé. Mas foi exatamente nesse ponto, quando tudo parecia perdido, que algo mudou. Não de forma grandiosa. Não visível. Apenas uma pequena interrupção no fluxo dos pensamentos. Um espaço mínimo. Um silêncio diferente. Era o começo da virada. A virada não veio como resposta. Veio como escolha. Uma decisão pequena, quase tímida, tomada no escuro. Ela não sentiu algo extraordinário. Não ouviu nada. Apenas percebeu que, mesmo cansada, ainda podia escolher não desistir naquela noite. A fé, naquele momento, não era certeza. Era necessidade. Não havia força suficiente para grandes declarações, apenas para um gesto simples e honesto. Em silêncio, sem palavras bonitas, ela escolheu confiar um pouco. Não no resultado, mas no próximo passo. Não foi um pedido por mudança imediata. Foi um reconhecimento humilde de limite. Um eu não consigo sozinha dito sem som, mas cheio de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, ela parou de se cobrar tanto. Parou de se acusar.
Apenas permaneceu ali, respirando, permitindo-se não ter respostas. A dor silenciosa continuava. O sofrimento em silêncio não desapareceu. Mas algo mudou na forma como ela se posicionava diante dele. A fé deixou de ser obrigação e virou refúgio. Não como fuga, mas como apoio. Um lugar onde ela podia descansar sem precisar fingir força. Ela não se sentiu curada. Sentiu-se acompanhada. Mesmo sem provas, mesmo sem sinais visíveis. A ideia de não estar sozinha começou a se infiltrar devagar, como luz entrando por uma fresta. Naquela noite, ela fez uma escolha consciente: continuar. Não por coragem. Por necessidade. Porque desistir parecia definitivo demais, e continuar, embora difícil, ainda era possível. A esperança possível não gritou. Apenas ficou. Silenciosa, discreta, mas presente. E isso foi suficiente para atravessar aquela noite. Nada mudou por fora. Mas por dentro, algo se reposicionou. A virada não encerrou a história. Apenas deu a ela um novo ponto de partida. Os dias seguintes não amanheceram leves. O peso ainda existia. A rotina continuava exigente. A dor silenciosa não desapareceu de repente. Mas havia algo diferente no jeito como ela atravessava cada hora. Não era força. Era permissão. Permissão para ir devagar. Para sentir sem se culpar. Para existir sem se cobrar tanto. Ela começou a perceber pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Um pensamento menos duro consigo mesma. Um momento de silêncio que já não assustava tanto. Um descanso real, ainda que curto. O sofrimento em silêncio perdeu um pouco do domínio absoluto que tinha. A fé não virou entusiasmo. Virou constância. Uma escolha repetida todos os dias, especialmente nos difíceis. Não como resposta pronta, mas como companhia. Quando o cansaço emocional voltava, ela lembrava daquela noite. Do limite. Da decisão pequena, mas firme, de continuar. A solidão começou a mudar de forma. Não porque pessoas surgiram de repente, mas porque ela já não se sentia completamente abandonada por dentro. A ideia de não estar sozinha se tornou mais real, mais próxima, mais possível. Ela ainda tinha dias ruins. Ainda chegava ao limite às vezes. Ainda quase desistia em pensamentos. Mas agora havia um ponto de apoio. Algo que a lembrava de que continuar não precisava ser perfeito. Só precisava ser sincero. A esperança possível não prometia finais fáceis. Prometia presença. E isso, para alguém tão cansada, era tudo. Ela aprendeu que fé não é ausência de dor. É decisão de não enfrentar a dor sozinha. Aquela noite não resolveu tudo. Mas salvou algo essencial. Salvou a vontade de continuar tentando. E isso mudou o rumo da história.